Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Vamos falar sobre Caio Jorge. Começa a aparecer muita informação sobre equipes interessadas no jogador. Existe algo concreto neste momento? A venda de ingressos para domingo, tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante, hein? Para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixa eu falar aqui sobre ingressos, porque o Cruzeiro informou mais de 22 mil ingressos vendidos para domingo. Ainda tem muito bilhete à disposição e precisa melhorar mais a venda para o Cruzeiro pensar em abrir, por exemplo, o Laranja Superior, setor que está fechado neste início de venda. Mas, claro, todo mundo espera mais de 40 mil torcedores, então bora lá, ingresso.cruzeiro.com.br. Sobre o jogo com o Flamengo no Rio de Janeiro, dia 2 de outubro, muita gente perguntando. O site do Flamengo é que vai falar sobre a venda de ingresso, tem os detalhes também no nosso centraldatoca.com.br. A venda começa na manhã desta quinta-feira. São 3.530 ingressos destinados ao Cruzeiro, mesma carga que o Flamengo teve no jogo do Mineirão. Então as diretorias entraram neste acordo, 3.530 para o Cruzeiro no Maracanã. O Flamengo teve essa mesma carga, até ficou a impressão ali de uma carga diferente, mas foi isso, está até no borderô da CBF, 3.530 ingressos para o Cruzeiro então no jogo do dia 2 de outubro, uma quinta-feira. Antes disso tem esse duelo com o Red Bull Bragantino e no outro sábado o Cruzeiro vai ao Rio de Janeiro também para enfrentar o Vasco, mas aí é em São Januário. Hoje teve reapresentação na Toca da Raposa 2, o time treinou em campo e quase todo mundo foi a campo, à exceção aí o Fagner, jogador que vem já alternando alguns trabalhos no campo e também específicos no Departamento de Saúde e Performance para que possa ser liberado definitivamente para os treinos com bola. A lesão, como a gente falou, a fratura já está cicatrizada, agora é o atleta se adaptar novamente a treinos no campo para que possa ser totalmente liberado. O restante todo foi a campo e o técnico Leonardo Jardim aí muito à vontade, tendo a volta de Lucas Silva no domingo diante do Red Bull Bragantino, não tendo o Eduardo, que vai cumprir a última partida de suspensão imposta pelo STJD. E o que foi legal hoje é que teve um almoço ali de confraternização, uma resenha, né? Jogadores, comissão técnica, diretoria. Na Toca da Raposa 2, os atletas, alguns registraram nas redes sociais, e isso já estava programado, claro, também aproveitando o grande momento que o Cruzeiro vive, 5 vitórias seguidas, classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Então, o momento de confraternização também é importante e os jogadores fazendo isso no dia de hoje na Toca da Raposa 2, neste início de preparação apenas para o duelo diante da equipe do Red Bull Bragantino. É o reencontro do Cruzeiro com Fernando Seabra. Quem treinou no profissional, o meia Juan Gabriel. Ele se recuperou de uma lesão. O Juan Gabriel, ele estava sendo convocado frequentemente para a seleção sub-20. A lesão, acho que atrapalhou. Vamos ver quando sair a lista de convocados para o Mundial. Mas o Cruzeiro tem jogadores aí que estão esperando uma convocação. Goleiro Otávio, zagueiro Bruno Alves, volante Murilo Hickman, o atacante Kaique Kenji e até mesmo o Juan Gabriel. Vamos aguardar quais atletas do Cruzeiro vão para este Mundial que será disputado no Chile. E isso é importante porque é uma valorização para os crias da Toca. O Mundial que terá início no dia 27 deste mês e vai até 19 de outubro. É o mesmo Mundial que vai disputar Neisser Villarreal, centroavante que o Cruzeiro assinou pré-contrato. Ele que chega em dezembro a Belo Horizonte após defender o Milionários da Colômbia. Eu sei que muita gente está na expectativa sobre a questão de Caio Jorge. Mas o que a gente pode dizer é: até hoje, o Cruzeiro não recebeu nenhuma proposta oficial pelo Caio Jorge. A gente trouxe lá atrás
Claro, o staff do atleta é sondado frequentemente, mas daí a virar uma proposta tem um longo caminho. Lá atrás, antes até de uma convocação para a seleção brasileira, eu tinha trazido aí a informação que o Cruzeiro, para iniciar ali, tomar um café, pelo menos 30 milhões de euros. Isso lá atrás. Ele foi convocado para a seleção brasileira. A fase está ainda melhor. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, vem jogando muita bola. Não tem informação sobre valores, até porque o Cruzeiro vai aguardar chegar alguma proposta oficial e agora janela europeia fechada, então não tem nenhuma negociação em andamento. O Cruzeiro, obviamente, muito satisfeito com o Caio Jorge, o jogador tem um contrato aí importante e o Caio Jorge, ele veio para o Cruzeiro e o principal, o Cruzeiro tem 100% dos direitos econômicos do jogador. Então, o Caio também pensa em seguir sendo convocado para a seleção, e por que não disputar uma Copa do Mundo. Então, vamos aguardar. Acho que o torcedor aí tem que curtir o momento do Cruzeiro, o momento do KJ, e ninguém pensando em negociação neste momento. Olha isso aí, Cabidão. Os números do Exterminador de Tabus. Mas eu tô no rádio, não tem problema. O produtor preparou uma arte com metade do rosto do Leonardo Jardim e a outra metade do rosto do Exterminador de Tabus. É porque é o que está escrito. Então você imagina como tá lindo o Leonardo Jardim. Olha o tanto de tabu que ele já quebrou. Ele venceu o São Paulo no Mineirão após 6 anos. Ele venceu o Palmeiras após 7 anos. Venceu o Sport Recife pela Série A depois de 9 anos. Mas esse aí tinha um jogo picareta, só, né? Exatamente. Calma, gente. Mas o homem quebrou. Tem que colocar ali. Tá. Entra na estatística. Venceu o Internacional após 9 anos. Venceu o Grêmio no Mineirão após 8 anos. Venceu o Flamengo pelo Brasileirão após 10 anos. Uma década sem vencer o Flamengo pelo Brasileirão. Venceu o Fluminense no Maracanã depois de 17 anos. É loucura. Não é loucura? Loucura. Venceu o Atlético depois de 4 anos. Chegou às semifinais da Copa do Brasil depois de 6 anos. E o Bahia como visitante após 11 anos. É um técnico que vem colecionando números incríveis, CJ. É impressionante como o professor Leonardo Jardim, ele mudou completamente a maneira do Cruzeiro, do clube, da instituição, CJ, de ver futebol, né? Eu até havia colocado no meu Instagram, @LeandroCabido, quem quiser seguir lá vai ser um enorme prazer, sobre a importância do Leonardo Jardim para o clube, para o Cruzeiro, para a instituição. E o Cruzeiro, ele entendeu, em dado momento da sua trajetória agora com Pedro Lourenço, que ele precisava de ter alguém com autonomia completa para fazer o seu futebol rodar como está rodando atualmente, né? Nisso, o dono da SAF, o Pedro Lourenço, ele entrega a chave do clube, não só da Toca da Raposa, tá, CJ? Do clube para o Leonardo Jardim, que hoje é o manda-chuva do clube. Não contrata sem o ok do Leonardo Jardim. Qualquer tipo de decisão tomada à frente, obviamente, da questão fisiológica, fica com o Departamento de Saúde, mas precisa também do crivo do professor Leonardo Jardim, e é um técnico extremamente querido dentro do clube. É fundamental, CJ, que o Cruzeiro tenha essa liderança à sua frente, né? E liderança é algo que o professor Leonardo Jardim tem e tem de sobra. Tabus inacreditáveis, tabus impressionantes, mas talvez o maior deles seja com um número menor, que é vencer o Clássico após 4 anos. Porque, invariavelmente, o Cruzeiro joga com o Atlético todo ano, pelo menos uma vez. Não, Capitão. Pelo menos uma vez, no Campeonato Estadual, na primeira fase. Não, obrigatório uma. Tá. É porque o Cruzeiro ficou 3 anos na B, ficou fora, né, dessas porque eu tava imaginando aqui, falei, a Série A esse ano vai ter mais, ano passado Esse normal são pelo menos 3. Pelo menos 3. Normal, então, assim, pelo menos uma vez o Cruzeiro tinha que enfrentar o Atlético, né? E ele não conseguia vencer. E é engraçado, Capitão, quando você fala isso, 4 anos, parecem, quando você comparado a esses outros que a vitória, trouxe, gente, é no Mineirão, tá? No Mineirão, tá? Esquece jogos da Arena. Esse número parece pouco comparado a Fluminense, a Flamengo, sim. Só que ele se torna maior pelo adversário. Sim, sem dúvida. Não fica só 4, porque 4 anos para um clássico se torna 10. O clássico, querendo ou não, é um jogo que marca.
A gente falou muito sobre como o clássico ele define algumas coisas, né? E talvez a gente não lembre, CJ, mas eu vou relembrar os senhores aqui, tá? O torcedor ouvinte que tá, né, aí nos ouvindo aí na cidade de Belo Horizonte, no mundo todo através do youtube.com/98live, não se lembra que a venda da SAF do Ronaldo para o Pedro Lourenço aconteceu depois do Cruzeiro perder um título, entre aspas, que estava ganho com o Lacamon lá atrás. Você lembra disso? Campeonato estadual do ano passado. O Milito chegou na final. O Milito chega, vence o Cruzeiro e ali o Ronaldo falou assim, não quero, não consigo e tal, e aí passa a bola pro Pedro Lourenço, né? Então essa mudança de chave acontece muito por causa de um clássico, CJ. Clássicos mudam. E aí eu posso lembrar também, lá do 6x1 lá atrás, o 6x1 lá atrás, ele tem um papel fundamental na mudança da história do Atlético. É verdade. Na mudança da história do Atlético. Então, gente, clássicos marcam. Clássicos marcam. Você tem razão. É por isso que quando a gente fala que a importância de um jogo, são só 3 pontos, não, gente. Clássicos marcam a história do futebol. O 2012, o Atlético é vice-campeão brasileiro, traz um monte de jogador, exatamente, né, que planta para colher em 13. Exatamente. Então, faz assim, sentido. É importante a gente ressaltar sempre que esses jogos, eles são os fundamentais, eles são os que marcam a história. E vencer o Clássico após 4 anos no Mineirão, que é onde o Cruzeiro manda os seus jogos, é algo realmente fundamental para a história e para o Leonardo Jardim se firmar como um dos grandes treinadores que já passaram pelo Cruzeiro, tá? Não estou falando aqui, gente, de vencer, de ser campeão, mas é impressionante a revolução que ele instalou no Cruzeiro Esporte Clube.